Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Vamos falar sobre isto? Venha para o 19º Congresso Espírita do Estado da Bahia, Vivência Interexistencial, de 30 de outubro a 2 de novembro de 2021. Bom dia, amigos, companheiros de ideal, internautas. Hoje nós temos mais um convite para você participar. Estamos nos referindo ao dia 3 de outubro, a partir das 14 horas. O Nordeste inteiro espírita estará esperando por você para participar do lançamento de uma campanha nordestina de criação de uma memória histórica e de seus acervos. É um novo projeto em andamento e, na oportunidade, teremos a chance de conviver com Éden Lemos, lá do Rio Grande do Norte, com Luciano Klein, lá do Ceará, com Samuel Magalhães, que está no Distrito Federal, com Geraldo Campetti, que também está no Distrito Federal. E mais alguns convidados de arte, como Marco Lima, os presidentes das federativas do Nordeste, todos juntos para contribuirmos com a criação de uma psicosfera favorável à construção de um acervo histórico, uma memória do movimento espírita de natureza nordestina. Oportunamente, vocês terão os avisos sobre a forma de comunicação, cards, vídeos e outras possibilidades. Mas já reserve essa data, 3 de outubro, lembrando o nascimento de Kardec, 14 horas até as 17h30, estaremos juntos nesta atividade. Hoje nós vamos tratar do sagrado de uma forma muito centrada naquelas pessoas que adentram um movimento espírita, ou outro qualquer, e se deixam enlevar pela mensagem, né? E, ao fazê-lo, naturalmente, pensam que tudo é fácil. Afinal de contas, estão iluminadas pela presença de um sonho, estão animadas pelo desejo de fazer algo significativo. Mas, logo mais, as dificuldades aparecem. É um escolho aqui, é uma falta de companhia ali, é uma sensação de que não é compreendida acolá, e por aí vão essas dificuldades. E o que é que acontece? Aquele entusiasmo da primeira hora, aquela alegria do primeiro momento, a ideia de que descobrir um tesouro que todo mundo vai partilhar, não se revela presente na vida das pessoas. Esse é um momento de desafio. É preciso, então, recordar-se de como Deus cuidou de nós e como podemos repetir esse processo em nossa vida. Vamos, então, dedicar esse encontro, momento com o sagrado, exatamente para criar em nós próprios uma espécie de resiliência a fim de estarmos sistematicamente trabalhando apesar dos pesares, apesar das dificuldades. Vamos, então, agora orar. Oremos através das palavras de Agar. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos, para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e não permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos
a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas. E nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Dá-nos ânimo na caminhada. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos do teu infinito amor. Que assim seja. Oh, meu Deus, quanto amor há no universo. As estrelas brilhando em harmonia, o infinito sorrindo, é uma festa de luz e esplendor. Um luar cai sobre a terra, oh meu Deus, quanto amor. A minha alma orando contempla a beleza das flores se abrindo, alegrando os caminhos, perfumando os espinhos, o mundo, enfeitando a vida. Oh meu Deus, quanto amor. Nasce o dia entre bênçãos de luz, e à tarde o poente é a prece, toda a terra adormece na ternura do céu colorido, apoteose divina. Oh meu Deus, quanto amor. A semente é a esperança da vida, palpitando no seio da terra, e depois em seus braços passarinhos cantando em seus ninhos carinhosas canções. Oh meu Deus, quanto amor. Quanto amor em toda parte, no céu, na terra e no mar. As estrelas, as flores e as crianças nasceram nas mãos de Deus, embaladas no berço do seu imenso amor. Oh meu Deus, quanto amor. Quanto amor.
É isso que precisamos observar nesses momentos de busca do sagrado. Eu sei que as dificuldades permeiam o nosso caminhar, mas aquele que se dispõe a realizar a vontade divina pode dirigir sua percepção para todas essas lições que João Cabete nos traz para mostrar que, além das aparências, além das formas comuns, o amor permeia o nosso existir e pode ser vislumbrado desde que estejamos atentos. É bom reconhecer que só podemos encontrar aquilo que sabemos que existe, porque quem não sabe o que procura não reconhece o que acha. Assim, na nossa vida, podemos selecionar o nosso modo de olhar, o nosso enfoque das realidades do cotidiano. E então, quando nos dispusermos a realizar uma tarefa de amor, estarmos nesta disposição. E aí, quando vier um pouquinho daquela melancolia, daquele desencanto, daquela sensação de inquietude, de menos-valia, ouçamos Maria Dolores. Ouve, irmã, ouve, alma irmã, se pretendes realizar uma empresa de amor, não te deites à sombra do pesar, nem te ponhas a ouvir o peito fatigado e sofredor. Para elevar e redimir, vencer e edificar em demanda ao porvir, sempre melhor servir que lastimar. Sobre a terra trabalha com teu sonho, como escultor, brunindo a pedra bruta. E nos dias de círculo enfadonho, de amargura, tristeza, cinza e luta, lembra-te sempre disso. Tudo que a vida guarda de belo, grande e bom é força de bondade inflamada em serviço. Se a calúnia te espia, serve mais dia a dia. Esmera-te a esquecer aquilo que te ofende, pois quem ama, em verdade, naquilo em que se agrade ou desagrade, tanto mais serve quanto mais compreende. Se a injúria te atrapalha e a incompreensão te humilha, lê a doce cartilha que a natureza escreve maternal. Da lama ao céu, por lei da clemência divina, o serviço domina, onde o bem vence o mal. O regato que alenta frondes, frutos, raízes, tanto quanto sustenta as serpentes e os vermes infelizes, serve cativo ao chão. A planta que suprime o martírio da fome nasce, cresce, trabalha e se consome, torturada e esquecida, sem guardar qualquer compensação para suster-te a vida. O sol dissipa as trevas sem barulho, dá-se esplendor e sem que a noite a vença, serve triunfante e bom, sem migalhas de orgulho, da cúpula anilada, acolhedora imensa, às furnas abismais. Se queres atingir a concretização dos teus mais belos ideais, alma irmã, serve mais. E alcançando a vitória do teu sonho na senda transitória, perceberás então, por mais servir e mais aprimorar-te, que a presença de Deus, onde transites, é serviço brilhante em toda parte para o bem sem limites. É por essas e por outras que nós devemos pensar que o trabalho enriquece a alma, alimenta os sentimentos mais nobres, esse trabalho de espiritualização, e torna possível a presença de Deus em nossas vidas. E para sentir com mais refinamento estas percepções do caminhar da vida na marcha evolutiva para a plenitude, nada melhor do que ouvir um pouco mais de Yogi Shri Rishinan na sua divina presença. Quando você se tornou adulto. Do livro Divina Presença, pelo espírito Yoga Shri Rishinan, mediunidade de Dr. Elzio Ferreira de Souza,
Comentários aos textos de João da Cruz. Ame muito aos que a contradizem e não a amam, porque nisso se engendra amor no peito donde ele não existe, como faz Deus conosco, pois que nos ama para que o amemos mediante o amor que nos tem. Carta número 31. Esta carta é um fragmento de um texto que é do ano de 1591. Nessa nossa reflexão de hoje, o Espírito Yogin vai nos trazer uma noção, uma dimensão especial acerca do amor de Deus. A sua característica, a sua capacidade de ser indutor de um amor em nós. Um amor que existe, um amor latente, um amor que está ali, preso, ávido pela sua liberdade, mas que somente o amor, que vem a partir de algo inesperado, aquilo que é desconhecido, quando não sabemos quem é Deus ou o que é Deus, nós muitas vezes não temos nenhuma relação com Ele, mas mesmo assim, o seu amor é trazido a nós de uma forma muito forte e poderosa, de tal maneira que um dia esse amor que nos é dado faz eclodir em nós o verdadeiro amor divino na alma do homem. Mais do que isso é importante que a gente considere a possibilidade de fazermos também assim com aqueles a quem não conhecemos ou aqueles que estão no nosso caminho, aqueles a quem encontramos pela estrada. E sejamos, assim como Deus foi para conosco, sejamos aqueles que levamos ou levaremos para estes o nosso amor, fazendo com que o nosso amor seja neles o indutor do seu amor. Esse é basicamente o nosso texto de hoje. E assim, nós vamos encontrar também em Paulo que nos diz, naquele ano de 55, quando ele escreve aquela belíssima, suprema excelência do amor, ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montanhas, se não tivesse amor, nada disso me serviria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, diz o nosso querido Paulo, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas do menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como sou também conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior é o amor. E é nesse amor, esse amor contido nas virtudes infusas, nas virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade, que alguém assim faz a sua provocação. Você se pergunta muitas vezes por que, ao iniciar as tarefas, tudo parece em flores. O caminho estava recamado de regatos e as margens
espelhavam luz por toda parte, havia deleites espirituais, expressões de amor, da manifestação divina, que fora conduzindo-no, pouco a pouco, a tomar gosto e interesse e até curiosidade pelo reino do Espírito. Foi assim que Deus o trouxe, como uma criança, fornecendo-lhe doces, confeitos, alimentações leves, para que você pudesse crescer em segurança. Aqui o nosso querido está nos trazendo uma reflexão muito importante, que Peixinho já trouxe logo mais no início do nosso programa de hoje, quando ele fala a respeito desse início e depois dos dissabores, essa mudança que existe no caminho. No começo existe o estímulo, como as crianças são estimuladas pelas guloseimas. Nós vamos recebendo aqueles doces, e assim o nosso coração vai se enchendo de alegria, de esperança, de força. Mas, em paralelo, nós vamos crescendo. E aí diz assim o nosso querido Ioghin: agora você se sente adulto e deve alimentar-se de outro modo. O adulto não precisa mais das guloseimas, o adulto não precisa mais dos incentivos, das pequenas alegrias. O adulto agora é um buscador. É aquele que vai tentar, em todo canto, de todo modo, encontrar mesmo aonde não vê, mesmo aonde aparentemente não existe, as forças e os sustentáculos da sua realização. Durante todo o tempo, diz Ioghin, Deus o regalou. Você cresceu e agora ele carece de um trabalhador que seja adulto. Paulo dizia: desperta tu que dormes. Nós todos somos convidados a esse despertamento. Despertar para o amor. Despertar para sermos trabalhadores. Estamos assumindo a parte que nos cabe na obra da criação. Esse é o princípio maior da nossa evolução. Você se espanta porque surgem sofrimentos, diz Ioghin, espinhos, solo árido, ausência de chuvas, secura no coração. Parece que a noite desceu sobre o espírito e até Deus parece ausente. Esse aqui é o verdadeiro sentido da noite escura da alma. E ele diz: não acredite nisso, porém. Deus nunca está ausente. Ele estará sempre presente em nossas vidas. E ele permanece dizendo no momento: você está sendo chamado a fazer o trabalho divino sobre a terra, a assumir a parte que lhe cabe nesta obra. Você descobriu sua própria natureza, a natureza amorosa, a natureza divina, e tem que agir em conformidade com esta natureza. Faça como Deus fez com você. Olha aí o convite que ele está nos fazendo. Agirmos para com o outro da mesma forma que Deus age e agiu em todo o tempo conosco. Cave o solo, remova obstáculos, plante a semente, regue-a, cuide para que as pequenas plantas possam vir à luz. Cada coração em dificuldade é um solo onde Jesus está chamando para depositar a divina semente. Vamos lembrar do semeador que saiu a semear. Todos nós somos convidados também para pegar esta semente que germina em nosso peito e espalharmos por todo canto, em todos os terrenos. E ele diz assim: cada alma desencontrada de si mesmo é um terreno baldio, necessitando de cuidados. Vamos ser aqueles que vamos espalhar essas sementes de amor nos terrenos baldios, nos corações vazios de esperança, naqueles que estão aí claudicando, se arrastando pela vida, pedindo avidamente uma esperança, uma gota de luz que possa iluminar o seu caminho. É possível que você nem tenha pensado nisso, mas seu coração também era assim. A sua alma era de idêntico feitio. Vamos lembrar do tempo da secura do nosso peito, quando não havia o vislumbre de Deus. Em um momento fomos amados e esse amor nos chamou a mexer conosco em busca dessa luz. Deus veio até você e agiu com tanto carinho que você se sente o fruto maduro da sua misericórdia. Oh, meu Deus, como é lindo! Reproduza a ação divina junto aos outros.
descobrir a nossa natureza divina, não tem por finalidade sairmos gritando a plenos pulmões que nós somos deuses, mas sim agir como Deus agiria. E aí nós vamos lembrar do Salmo 82, que diria: vós sois deuses, todos vós, filhos do Altíssimo, porém, todos morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. E é nesse momento que nós precisamos estar atentos a este chamado. No momento do dissabor, no momento da desesperança, no momento da crise, vamos lembrar deste amor que nos movimenta. Vamos lembrar que estamos na fase do amadurecimento, do crescimento, e é nossa hora de dar o nosso testemunho de verdade, de força e de fé. Acreditar nesse amor é senti-lo, mesmo quando ele não aparece nas pequenas coisas, mesmo quando ele está aparentemente ausente. Acreditar que ele existe de maneira subreptícia, agindo em nós, como um pequeno grão de mostarda, como o fermento que leveda a farinha da mulher. Você está pensando nos sofrimentos e nas dificuldades porque se tem de passar devido à incompreensão humana. Se você não aprendeu a chorar, a sofrer, em nome de Deus, então o seu amor é nenhum. Se você é incapaz de sofrer pelo amado, de que qualidade é o seu amor? As pessoas que se amam e se apaixonam na terra são capazes de entregar a própria vida pelo ser amado. Se você pode menos, apenas por Deus, o que há de dizer-se do seu amor? Pense nisso. Pensar mesmo, profundamente, quiçá usando a técnica da introspecção, verificar sua própria trajetória, seus próprios modelos de realização, como foram se alterando no tempo. E, principalmente, pensar nos seus sonhos. Eles vão ser seu fanal, seu farol, eles significarão sua possibilidade de encontrar mais energia para estar no mundo. Porque quem não sonha, quem não tem uma aspiração, não se conecta com as energias mais avançadas da superconsciência, da espiritualidade. Sonhar é preciso. Se olhar para trás, só se for para aprender algo mais, porque o passado nos ensina. A memória nos garante um substrato de compreensão da vida. E é isso que nós vamos fazer agora. Contemplar o nosso sonho. Como eles vieram na infância, na adolescência, na vida adulta, na madureza da vida, na senectude. Contemplar os nossos sonhos e verificar em que estágio eles estão. Então, vamos, no silêncio que vai se estabelecer do ponto de vista da fala, a musicalidade nas percepções, vamos, então, agora entrar nesse clima de contemplação, pensando no sonho.
Enfastiado pela rotina do trabalho, sem criatividade, exaurido pelos esforços repetitivos na tentativa de renovar, sejam estruturas sociais, sejam familiares, às vezes sem força, sem vitalidade para gerir seus próprios dramas existenciais, às vezes conflitado, desarmônico, ambivalente, indeciso, perambulando sem rumo no mundo sombrio das próprias inquietações. Se você está assim, percebendo que a vida é uma opressão de forças convergentes, seja no contexto histórico, nas circunstâncias sociais, no seu momento evolutivo, se você está percebendo o mundo como refrega, luta, fardo, agora vamos fazer uma viagem especial. Vamos deslocar a nossa mente para aquele tempo histórico da Galileia, do início da era cristã, quando Jesus ali se instaurava. Fazia as suas prédicas, conversava com as pessoas, atendia-lhes anseios, aspirações. Vamos ouvir a sua voz no íntimo da nossa alma, dizendo: ó cansados e oprimidos, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Voltemos a essa paisagem bucólica de antanho, aquele clima específico da região, aquelas paisagens bem desataviadas em matéria de progressos, como nós vemos nas metrópoles de hoje. Como caminhantes, que sentimos esse fardo e dizemos: Ele me chama. Sua presença me alivia, me reanima, me põe num outro estágio de disponibilidade existencial. De certa forma, simplesmente ouvir a voz de quem me acolhe, vinde a mim, visualizada nesse instante,
no alto plano de uma montanha, e nós, contemplando, sentimos o seu aconchego, a sua energia amorosa integrativa, a sua presença, de certa forma, vitalizante no nosso caminhar. E aos poucos, aquilo que era exaustão, inquietude, vai em nós se acalmando. Estamos ficando cada vez mais tranquilos, serenos, harmonizados. De um lado, tem gente que não viaja por causa A nossa percepção sobre os problemas do mundo se fazem diferentes. Agora é um outro jeito de ver as mesmas questões. Problemas são desafios. Inquietações são momentos de decisão. Refregas são laboratórios de crescimento na vida. Agora, nesse clima, nós podemos nos sentir reencontrando outra perspectiva, visualizando outro jeito de olhar o mundo. Aparentemente, para um observador independente, não houve nenhuma mudança externa. Nada se alterou na paisagem do mundo das formas. Somos nós que agora estamos acolhidos, aliviados. O fardo se tornou leve, o jugo se tornou suave. E a nossa predisposição em sair cantando as alvíceras da boa nova que esse mestre nos traz se fez bem mais significativa. Agora, estamos imbuídos de uma vontade mais firme, hábil, corajosa, para colocar nossos objetivos centrados nessa vivência profunda de felicidade que esse mestre chamou o reino dos céus. Agora a nossa mente vai se transformando num viveiro de grandes ideias, os sonhos, as aspirações, umas bem interiores, como que encontra água viva que mata para sempre a sede do espírito. Outras partilhadas socialmente, como quem sabe que mais dia menos dia se instaura uma comunidade de companheiros que sentem a alegria de estarem juntos, como irmãos, como amigos, como participantes de uma saga construtiva de novas relações sociais. E vamos sonhando com este ímpeto que o Evangelho, as boas novas que esse mestre nos traz, é capaz de gerar em nós. Então, imaginamos que podemos ir além dos nossos limites provisórios, trocar o tesouro comum da terra pela riqueza espiritual. Recordamos que podemos deixar as angústias existenciais de todo dia pela sobrevivência, pela afinização
com o reino dos céus e sua justiça. E podemos apresentar ao mundo a outra face, a face do amor, ainda tão esquecida, quando estrugirem os pugilatos, quando aparecerem as violências, a face nossa agora iluminada pelo Evangelho, sonhemos, se faz amor presente em todos os inimigos ou entre todos os nossos adversários. Vamos nos imaginando cada vez mais imbuídos da possibilidade de sermos discípulos verdadeiros desse Mestre, dizendo a nós mesmos que podemos brilhar, sim, brilhar no mundo, sair daquela cova escura do desânimo e apresentar a luz, colocando-a no alto do monte para que ela se irradie. Afinal de contas, nós podemos ser aquela criatura que brilha a luz diante dos homens para a glória de Deus. Vem-nos uma vontade de espraiar tudo isso. E escutamos a sua voz nos dizendo: ide e pregai. Mais pelo exemplo do que pelas palavras, mais pela vivência real do que pelos discursos, mais pelas atitudes do que pelas nossas narrativas escritas, sendo a carta viva do Evangelho, sendo a experiência transmudada em lição para o cotidiano. Estamos sonhando com este tempo, este lugar em que nos reunimos verdadeiramente imbuídos da essência do Evangelho. Agora caminhamos um pouco com o próprio Jesus, vendo como ele viveu, como ele sentiu a receptividade das pessoas e como ele tratou das naturais dificuldades daquelas criaturas que receberam a mensagem. Isso como preparação para o dia a dia, para a experiência natural de rejeição ao sonho que ainda não foi percebido pelos outros. Então vemos-lo chamando os apóstolos, os primeiros convidados, para falar de um reino. E eles simplesmente pensam: um reino? Com tão poucas casas aqui. Materializaram o reino do amor. Ou para falar que vem trazer a promessa desse reino. E a reação ser simplesmente: tens algum príncipe poderoso a te apoiar? Ah, sim, os tolos, os idiotas, vêm de toda parte. E veja, com que doçura ou com que energia, dependendo do momento, ele cuida de cada uma dessas criaturas. Ele caminhando, curando as pessoas. E 10 leprosos, apenas um volta para agradecer. Como ele é recebido, como é solidário na sua solidão espiritual. É por isso que ele fala aos nossos ouvidos: toma a tua cruz e siga-me. Renuncia
a todos os apegos, a todos os bens materiais, afetivos. Encontre a liberdade, sabendo, estarei contigo, mas os outros, por mais que desejes, não te acompanharão. E então tu mesmo te vejas olhando o teu entorno e percebendo que assim é a vida. Mais feliz é quem não tem necessidades de grande porte. A felicidade se instaura mais facilmente quando não queremos mais. Não que seja indiferença, mas é a liberdade dos desejos, das expectativas, algemas que se instauram na nossa psique. Agora sinta-se vivendo sua experiência de evangelho. Volte ao seu mundo cotidiano e tente expressar-se psiquicamente nesse clima. Comece pelos mais próximos, nossos convivas cotidianos, nossas relações mais frequentes, nossos trabalhos mais rotineiros. E em todos projetemos a sombra, ou melhor, a energia desse estado de espírito aprendendo com Jesus. Se quisermos, aprendendo a ser adulto, fazendo como Deus fez conosco. Assim nos sentiremos mais preparados para lidar com o mundo, com as resistências, com seus percalços, com as dificuldades, lembrando sempre que o mundo não se transformará porque desejamos, mas nossa vontade, provocando a autotransformação, já estará contribuindo para a renovação do mundo. Nós somos a potência divina em plena ascese em termos de manifestação. Mesmo que os obstáculos sejam imensos, as dificuldades muito grandes, ainda assim, prossigamos para o alvo. Vale a pena. Vale a pena seguir na trilha da redenção.
Pois é, meu caro internauta, companheiro dessa viagem do sagrado, eu quero lhe dizer que vale a pena esperar o dia 3 de outubro. Você que é do Centro Espírita, em especial, diretor, presidente, pense nisso. A sua memória, a memória do seu centro, precisa ser preservada. E é isso que vamos tratar nesse 3 de outubro. Você que é participante, pergunte a si mesmo, esse centro que eu frequento, quando começou? O que é que ele fez? Que história ele viveu? Que personagens, pioneiros estiveram presentes? São perguntas que precisam ser respondidas, porque quem não preserva o seu passado tende a repetir as histórias sem base, sem reflexão, como se estivesse inventando a roda e descobrindo fogo. Vale a pena esperar 3 de outubro. Esteja atento, em especial, quem é de centro espírita, quem frequenta, quem é diretor, para juntos construirmos essa grande memória do movimento espírita nordestino. Bom dia para todos e para as nossas atividades, prossigamos para o alvo.